Bom dia a todos. Bom dia a todos. Dando início a mais uma reunião de radiologia pediátrica. Hoje é a reunião de artigo que vai ser apresentado pela nossa E4. Vai lá. Bom dia. Hoje eu vou apresentar 2 artigos, dando continuidade aos temas das aulas anteriores, Máscaras hepáticas na infância. Esse primeiro artigo de neoplasias hepáticas em crianças, com foco no diagnóstico diferencial de uma revista Clinics and Research, de 2014, ele vem só para a gente ter uma visão mesmo geral, dar uma retomada do tema, para depois a gente trazer o artigo principal, que seria as recomendações do grupo de estudo do Lihards. Então, começando, as neoplasias hepáticas, elas são raras, elas correspondem cerca de 1 a 4% de todos os tumores sólidos da infância. Os tumores hepáticos, eles podem ser benignos ou malignos, sendo 2/3 deles malignos. Dentre os malignos, os mais comuns são o hepatoblastoma, que representa 2/3 dos tumores malignos, e o carcinoma hepatocelular. Nos benignos, a gente vai ter os mais comuns, o hemangioendotelioma infantil e a hiperplasia nodular focal. Existem outros tumores malignos, como a gente já comentou, nas outras aulas, como sarcoma, metástases, e benignos também, adenoma hepatocelular, tumores vasculares, entre outros. Então, eu vou abordar aqui os mais comuns para a gente dar uma relembrada. O hemangioendotelioma infantil, ou hemangioma hepático infantil, é uma neoplasia vascular e o tumor hepático benigno mais comum em crianças. A apresentação, ela tem um pico na idade de 3 a 6 meses, e há uma leve predominância no sexo feminino, e não há predileção por negros ou brancos. As características clínicas, elas vão incluir distensão abdominal, vômitos, hepatomegalia, insuficiência cardíaca congestiva, anemia e até coagulopatias. Quanto à imagem, ela depende se as lesões são focais, multifocais ou difusas. As lesões multifocais, elas são pequenas e uniformes na aparência. As focais grandes, elas geralmente demonstram achados relacionados à hemorragia central, necrose, fibrose e calcificações. E já na doença difusa, o fígado é massivamente aumentado e substituído por grandes massas, causando um efeito de massa nos órgãos adjacentes. Então, a próxima imagem, ela é um quadro clínico demonstra um hemangioendotelioma infantil multifocal em uma menina de 6 meses de idade. Nessa primeira foto aí de cima, à esquerda, é uma imagem, é um ultrassom, uma imagem no plano transversal, que mostra várias pequenas imagens hipoicóicas aí nas setas, bem delimitadas e homogêneas. A segunda imagem ao lado é um ultrassom de Doppler, mostrando o fluxo periférico em torno de algumas lesões. A terceira imagem, ela é uma TC sem contraste, onde a gente vai observar essas lesões aí hipodensas nas pontas das setas. A quarta imagem aí no cantinho à esquerda, embaixo, já é também uma TC, só que agora com contraste, que mostra os nódulos na ponta de setas uniformes. A quinta imagem seria a ressonância magnética, no plano coronal, ponderada em T2, com saturação de gordura, mostrando numerosos nódulos hiperintensos e bem definidos. E a última também é uma ressonância no plano coronal, mas agora em T1, com os nódulos hipointensos nas pontas das setas. A hiperplasia nodular focal também é uma lesão benigna, é rara na pediatria, mais frequente no gênero feminino. Só 1/3 desses pacientes apresentam sintomas
e quando existe geralmente a dor abdominal. Na literatura, a gente tem encontrado casos de crianças que desenvolvem a hiperplasia nodular focal após serem submetidos à quimioterapia. Geralmente, elas são solitárias e podem ser encontrados casos multifocais em apenas 1/3. É bem delimitada, sem cápsula, e hemorragias e necroses são achados raros. Outra coisa que é comum ela ter é uma cicatriz central estrelada vascular. O diagnóstico cerca de 8% só que são feitos na fase de infância, assim, antes dos 15 anos. E os níveis de alfa-fetoproteína são normais. Geralmente, ela não tem complicação, não tem sintoma, às vezes até um achado de exame, então o tratamento é conservador. A gente só vai recorrer à biópsia em casos atípicos e a reseção cirúrgica ou a ablação é só quando tem sintomas mesmo e quando indicado. A imagem, ela vai aparecer como uma massa homogênea, bem circunscrita, pode ser iso, hipo ou hiperecóica. A cicatriz central geralmente é hiperecóica em relação ao restante da massa e a calcificação é rara. No estudo Doppler, a gente vai ver um aumento de fluxo sanguíneo na cicatriz central se estendendo para a periferia, que é o que a gente chama de padrão de roda de raios. E a análise espectral do fluxo intratumoral vai revelar ondas arteriais, o que ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial com o adenoma hepatocelular, que o fluxo intratumoral ele vai ser venoso. Então, aqui também a gente vai ter que na TC, sem contraste, vai estar bem circunscrito, iso ligeiramente hipo em relação ao fígado e a cicatriz é hipoatenuante. Em geral, demonstra um realce precoce e uniforme após a administração de contraste e a massa aumenta mais que o fígado nas fases arteriais e portais e torna-se isoatenuante na fase portal tardia. No caso da ressonância magnética, normalmente ela vai aparecer homogêneo e leve e hipointenso em relação ao fígado em T1 e hiperintenso em T2. E a cicatriz, geralmente, ela vai ser hipointensa em T1 e hiperintensa em T2. Então, aqui é uma imagem, né? Essas imagens são de uma menina de 6 anos de idade. Na primeira imagem acima, um ultrassom, né? Nós temos um ultrassom aí mostrando uma massa levemente hipoecóica, circunscrita e homogênea. No Doppler, que é a segunda imagem, a gente vai ter que o Doppler, ele, igual eu falei, ele irradia para fora, da cicatriz para fora, que é o padrão de roda de raios. A terceira imagem mostra o espectro que eu tinha falado do Doppler, que é um espectro intratumoral de ondas arteriais. Na quarta imagem, eu vou ter a TC, né, no plano coronal, onde mostra o tumor e a falta de realce na cicatriz central. A seta aí é o tumor e a ponta de seta é a cicatriz central. E a última é só mostrando mesmo os vasos adjacentes ao tumor, o realce dele. Quanto ao hepatoblastoma, ele é um tumor hepático maligno mais comum, como eu falei, ele representa 2/3 das malignidades hepáticas nas crianças. Ele está associado a um aumento da alfa-fetoproteína. A maioria dos casos é observado nos primeiros 18 meses de vida e o diagnóstico dele na vida adulta é bem raro. E há uma ligeira predominância no sexo masculino, podendo haver predileção do lobo direito do fígado. No ultrassom, ele vai aparecer com uma massa predominantemente ecogênica.
Em tumores maiores, eles podem ser heterogêneos e com uma ecogenicidade variável, mas mesmo grandes, eles são bem definidos. As calcificações intralesionais, elas podem ser vistas como áreas de sombra. Já na tomografia, geralmente, ela vai ser vista como massa heterogênea bem definida, que geralmente é hipoatenuante em comparação com o fígado circundante. Frequentemente, pode existir áreas de necrose e hemorragia, e calcificações, elas podem ser vistas em aproximadamente 40% dos casos. A ressonância, né, ela é superior à tomografia, principalmente na definição das margens tumorais, o envolvimento dos vasos e adenopatias. No T1, geralmente, ele vai ser hipointenso, e no T2, geralmente, hiperintenso. E as áreas de necrose e hemorragia também são comuns, como eu já tinha falado anteriormente. Então, esse caso é um caso de uma criança de 2 meses, do sexo feminino, com uma história de massa abdominal. Foi feito um ultrassom, como vocês podem ver, é uma massa grande, heterogênea, ecogênica e hipervascularizada. A tomografia, que é no próximo slide, ela, pode passar, professor, ela vai mostrar uma lesão bem grande, né, heterogênea, predominantemente hipodensa no lobo direito e tem uma calcificaçãozinha aí focal. Quanto ao carcinoma hepatocelular, ele é o segundo tumor hepático primário pediátrico mais comum após o hepatoblastoma. Geralmente, ele é mais na fase adulta mesmo, na média de 65 anos, super raro em crianças. Mas nas crianças podem apresentar 2 picos. O primeiro, de 0 a 4 anos, e o segundo, de 10 a 14 anos. Né? No adulto, está muito relacionado, por exemplo, a cirrose, entre outros. Já na criança, nem sempre vai ter uma condição subjacente. Às vezes, a cirrose ela é secundária a outras coisas, mas pode estar associada a uma série de coisas, como doença hepática metabólica, hepatite viral, entre outros. Os níveis de dosagem sérica de alfa-fetoproteína, eles estão elevados, né, na maioria dos casos, de metade para cima, e as manifestações clínicas podem incluir icterícia, hipertensão portal, hepatomegalia, massa e hemorragia do tumor. Ô, Pri, vamos pular esse slide aqui, porque não muda muito e é do adulto. Sim. Porque eu tinha pedido para a Priscila trazer alguns casos aí para ilustrar o artigo do Lee Hadds, uma vez que ele não tem muita imagem, ele tem mais as recomendações de exame de imagem relacionadas ao que se tenta aí fazer como um Lee Hadds pediátrico. Mas vocês veem aí, né, como a gente já discutiu nas 2 aulas passadas, na aula e na discussão de caso, eu prefiro classificar aí os tumores aí, principalmente pela idade, depois pelas características clínicas e depois pela imagem, né? Então, um Lee Hadds pediátrico, ele tem uma dificuldade maior do que existe aí do adulto. Mas vamos ver quais são as recomendações. Então, a Pri continua aí. Agora continua aí. Então, esse artigo, né, que é a respeito do hepatoblastoma pediátrico, carcinoma hepatocelular e outras neoplasias hepáticas, que é um consenso de imagem e recomendação do Colégio Americano de Radiologia, que foi um trabalho em grupo, né, do Lee Hadds, é um artigo que o professor sugeriu para a gente estar apresentando hoje, é um artigo recente, deste ano, do Radiology. Ele traz que a imagem apropriada é imprescindível na avaliação de crianças com malignidade hepática primária, como o hepatoblastoma e o carcinoma hepatocelular. Então, um exame de imagem, seja para doença hepática conhecida ou suspeita, ele tem que facilitar o estadiamento e o planejamento cirúrgico, avaliando as lesões hepáticas, lesões satélites e o parênquima hepático.
Na população de pacientes adultos, com carcinoma hepatocelular ou em risco, a orientação ela é fornecida pelo Colégio Americano através do LIHARDS, ela está muito bem estabelecida. Mas não há dados que apoiam o uso do LIHARDS adulto em pacientes pediátricos. E tentando preencher essa lacuna, houve a criação deste consenso, através da formação de um grupo, para promover, fornecer essas orientações e parâmetros de imagem sugestivos, bem como interpretação e a notificação de pacientes pediátricos com história ou suspeita de neoplasias hepáticas. Então, eu não coloquei nos slides, mas só falando um pouquinho, como que foi feito isso, né? O grupo de trabalho, ele foi composto por alguns radiologistas, porque vocês vão ver aí nos meus slides que tem uns parênteses com as recomendações deles, se é uma recomendação forte, moderada ou fraca. Então, o que eles fizeram? Eles pontuaram todas as recomendações em 2 sistemas. Primeiro, eles fizeram em nível de evidência. Fizeram uma classificação onde o nível de evidência A era alto, B moderado, C baixo e D muito baixo. Em seguida, eles reforçaram a recomendação, delimitando uma pesquisa que chama SOR, que pontuaram de 1 a 4, sendo 1 uma recomendação muito forte e 4 uma recomendação muito fraca. Então, eles fizeram lá essas pontuações, fizeram uma média aritmética e eles chegaram que de 1 a 1,49 seria muito forte, de 1,5 a 1,99 uma forte recomendação, de 2 a 2,99 moderado e de 3 a 4 fraca. Então, vocês vão ver entre os parênteses o nível de recomendação, se é muito forte, se é uma recomendação moderada ou se é fraca, de acordo com essa classificação que eles fizeram. Então, quanto aos tumores hepáticos nos pacientes pediátricos, eles são amplamente diferentes em crianças quando comparação nos adultos. A maioria dos hepatoblastomas ou do carcinoma hepatocelular pediátrico, eles se apresentam um tumor grande no momento do diagnóstico. 70% dos pacientes pediátricos diagnosticados com carcinoma hepatocelular, eles não apresentam doença hepática subjacente, o que difere um pouco do adulto, né? Então, o documento, ele varia do adulto de 2 formas importantes. A maioria dos tumores pediátricos no fígado, quando ele já é diagnosticado em um tamanho muito grande. Então, raramente a gente tem incerteza quanto à sua presença. E a grande maioria, como eu falei, dos pacientes pediátricos, eles não têm doença subjacente ou cirrose, o que no adulto geralmente já vem acompanhando. Próximo. Então, quais são as recomendações quanto ao ultrassom do abdômen? Quando se suspeita de uma massa abdominal em criança, geralmente o ultrassom ele é a primeira modalidade de imagem para confirmar a massa e identificar o órgão de origem. E ele também vai ser útil, para seguir as lesões, apesar da sua limitação, que é a baixa especificidade. Então, o grupo do LIHARDS, ele recomenda o ultrassom com contraste, que pode ser realizado para avaliação inicial de uma lesão hepática focal recém-descoberta para um grupo diagnóstico de benignidade ou malignidade, com algumas exceções, que são essas que vêm abaixo. A tomografia ou ressonância magnética deve ser realizada em vez do ultrassom com contraste se a gente tiver lesões hepáticas múltiplas e podem representar diferentes tipos de lesões. Então, se o paciente tem lesões múltiplas, a gente vai preferir a TC ou a ressonância. Mas a recomendação do ultrassom com contraste está como recomendação moderada aí, certo? Isso, está como recomendação moderada. Porque você fala assim, recomenda significa que não contraindica, mas não recomenda, até mesmo porque a gente sabe que o ultrassom com contraste é algo que nem sempre é disponível,
Sim. No nosso meio, então, muito menos, né? Na nossa prática, o ultrassom que a gente vai fazer é ultrassom com Doppler, né? Nunca esqueçam do Doppler. A gente vai sempre, pediu ou não pediu com Doppler, toda lesão, isso é uma diferença que a gente sempre ressalta. Uma coisa é o ultrassom Doppler vascular, Doppler de varizes e tal. Outra coisa é o ultrassom modo B, que você achou alguma coisa, você tem que ligar o Doppler, você tem que fazer o Doppler. Ou se você, dependendo do que você está avaliando, você tem que fazer o Doppler, sempre. Não precisa pedir com o Doppler, você sempre tem que fazer com o Doppler quando necessário. Então, a gente achou uma lesão, a gente vai olhar o Doppler e principalmente não esquecer olhar os vasos. Nos casos dos tumores hepáticos, não é tão importante quanto é no tumor de Wilms, que faz parte fundamental no manejo clínico você saber se tem trombo tumoral ou trombo vascular invadindo a veia renal e a veia cava. Muda totalmente a conduta, totalmente. Então, lembrar de olhar os vasos, além de olhar o tumor. Então, claro, aí, ó, tá vendo? A tomografia, recomendação muito forte, né? E a ressonância. Essa daí a gente consegue ver Sim. a lesão de uma forma panorâmica, né? Que são lesões grandes ou múltiplas, e estudar melhor o padrão de realce dela. Sim. Outra recomendação muito forte que vem falando da TC e da ressonância é que elas devem ser realizadas em vez do ultrassom com contraste para avaliar lesões muito profundas dentro do parênquima hepático. Também é uma recomendação muito forte usar a TC e a ressonância em vez do ultrassom com contraste, quando um novo tumor hepático grande, com alta probabilidade de malignidade, é descoberto. Também deve-se considerar o acompanhamento de lesões benignas do fígado, com potencial de transformação maligna ou propensão de sangrar, quando grande, com ultrassom com contraste, mas apenas se a lesão for melhor vista no ultrassom com contraste. É uma recomendação forte, né? Mas não é o que na prática a gente utiliza muito, né, professor? E o ultrassom ou o ultrassom com contraste não devem ser utilizados para avaliação de uma resposta dos tumores, uma vez que o diagnóstico do hepatoblastoma ou do carcinoma hepatocelular já foi estabelecido. Então, ele não serve para acompanhar. Outras recomendações para o uso da ressonância é que ela tornou-se uma modalidade de escolha nas avaliações das massas hepáticas pediátricas, principalmente para o hepatoblastoma e o carcinoma hepatocelular pediátrico. E os benefícios é o uso do contraste hepatobiliar, a falta de radiação ionizante e vários outros. Lá fala que o equipamento pode ser de 1,5 ou 3 Tesla, que não faz diferença, e até classificou isso como uma recomendação muito forte. Quanto à sedação nesses pacientes, se a ressonância magnética hepática ela for necessária, recomendo uma sedação, uma anestesia em qualquer criança com mais de 6 meses ou menos de 6 anos, em qualquer que seja incapaz de seguir as instruções e permanecer imóvel durante o exame. Quanto aos agentes, o uso de agentes contraste intravenoso para ressonância magnética, se a gente tiver uma lesão hepática focal conhecida ou suspeita de avaliação inicial, recomenda-se a ressonância magnética com agentes hepatobiliares para avaliações de pacientes com lesões focais hepáticas conhecidas ou suspeita na imagem inicial, a menos que a função hepática seja severamente comprometida. E isso é uma recomendação muito forte. No caso de necessidade de repetição de imagens, usando o contraste hepatobiliar, quando foi realizada uma ressonância magnética sem
Eles falam que não é necessário repetir a ressonância magnética com o contraste hepatobiliar, quando a imagem inicial apresenta uma boa qualidade, que permite, né, uma avaliação adequada, caracterização da extensão do tumor e estadiamento. A ressonância magnética com contraste biliar, ela é recomendada na imagem de acompanhamento quando a avaliação vascular hepática não é uma prioridade de imagem. E são recomendações fortes, muito fortes. O contraste biliar que você está falando aí é o Primovist, certo? Uhum. Ele na verdade, o FDA lá, acredito que deva ter aprovado para pediatria, né? A Anvisa nem aprovou nem desaprovou, está aprovado para uso no adulto, né? Então, assim, recomendação para uso em pediatria, a gente ainda tem essa pendência aí, mas ok. Quanto à imagem de acompanhamento de lesão hepática focal no exame após quimioterapia ou um exame antes da cirurgia, o que eles falam? É uma forte recomendação a ressonância, né, com contraste hepatobiliar na avaliação do fígado pediátrico de lesões focais após quimioterapia ou antes de cirurgia, a menos que a função hepática esteja comprometida, né, de forma a comprometer o que a gente está esperando. E deve-se considerar a ressonância magnética com gadolínio ou ATC com contraste quando a avaliação vascular é necessária ou se a função hepática estiver comprometida. Próximo. Quanto à imagem de acompanhamento de um paciente com lesão hepática ressecada, eles falam que eles recomendam o uso da ressonância com contraste hepatobiliar para acompanhamento desses pacientes de imagem com lesão hepática já ressecada, a menos que a função hepática esteja comprometida. E essa é uma recomendação muito forte também. Em pacientes oncológicos, que o primário não seja do fígado ou com lesão hepática conhecida, o que eles recomendam? São duas recomendações, de acordo com eles, muito fortes. A ressonância com contraste hepatobiliar em pacientes pediátricos com suspeita de metástases hepáticas com ou sem lesão hepática conhecida, a menos que a função hepática esteja comprometida, aí não é feito, ou a ressonância com gadolínio, quando a indicação para imagem abdominal não é específico do fígado, ou seja, não há massas ou metástases hepáticas suspeitas ou conhecidas, ou se a função hepática estiver gravemente comprometida. A gente vai usar. Deixa eu passar. O screening da população pediátrica de risco de doença hepática difusa. Ele fala que não é recomendado o rastreio de câncer de fígado em crianças com doenças hepáticas difusas ou com doenças com predisposição ao câncer. Se a ressonância magnética for realizada para triagem de pacientes pediátricos em risco, né, de desenvolver e com doença hepática difusa, recomenda o uso de contraste hepatobiliar, a menos que a função hepática esteja severamente comprometida. Também ele fala do papel da imagem ponderada por difusão na caracterização focal das lesões hepáticas. Nestes casos, ele recomenda o uso de imagens ponderadas por difusão para ajudar na detecção de lesões adicionais e para fornecer caracterização suplementar da lesão. Porém, não deve ser utilizado isoladamente para distinguir lesões malignas de benignas. Quanto à recomendação para tomografia computadorizada de abdômen e pelve. A TC
ela é uma poderosa ferramenta na avaliação dos pacientes pediátricos, né, confirmados ou com suspeitas de hepatoblastoma ou carcinoma hepatocelular. A imagem do tumor primário do fígado com TC tem benefícios sobre a ressonância, incluindo melhor resolução espacial, que permite um melhor delineamento de pequenas estruturas e vasos hepáticos, avaliação dos pulmões durante o mesmo exame, quando a presença de doença metastática, e ele é mais rápido, com requisitos reduzidos de sedação e anestesia. Pri, só para aproveitar e parar um pouquinho, esses dois últimos slides você falou duas coisas que são legais comentar. Uma é da difusão. De fato, a difusão para a gente no diagnóstico, ela ajuda muito pouco para acrescentar que tipo de lesão que é, né? Como a gente já discutiu nas aulas passadas, outros fatores são muito mais relevantes, né? Agora, a difusão, eu gosto muito de usar, e a gente usa para várias outras localidades e outros tipos de tumores, com alguns com melhor resposta, outros nem tanto, para o acompanhamento do tratamento, né? Então, se uma lesão restringe e depois do tratamento ela para de restringir, mesmo que ela não tenha mudado muito de tamanho, você pode dizer que ela melhorou, né? Diminuiu a celularidade, por isso que ela parou de restringir. Então, eu não vi aí se eles comentaram sobre a difusão no acompanhamento, mas pelo jeito não, né? Agora, a tomografia, a gente tem aqui na escola sérios problemas com alguns exames de ressonância, né? Que não ficam tão bons quanto a gente gostaria, e com muitas imagens desnecessárias, um exame longo, e às vezes que não dá tanta resposta. Por esse e por outros diversos fatores, a tomografia nos ajuda muito, muito. E a resolução espacial da tomografia, ela é superior à resolução espacial da ressonância. A ressonância é um excelente exame para diferenciação de contraste, né? Então, para identificação de pequenos nódulos, para caracterização de pequenos nódulos, ela faz mais sentido. Então, para o adulto, a ressonância, como pode ter tumorzinho pequeno, você querer diferenciar um nódulo de regeneração de um HCC, a ressonância vai muito bem, melhor que a tomo, que não consegue fazer isso, diferenciar um nódulo de regeneração num cirrótico com um HCC. Já na criança, a gente não tem esse problema, né, em geral. A gente não tem. Se a gente tiver um cara cirrótico com nódulo de regeneração, ele vai ser quase adulto. Lá no final, já adulto, e a gente pode usar as recomendações de adulto para ele. Então, a tomografia, ela resolve o nosso problema. Ela é rápida, ela não precisa de sedação, ela tem uma excelente resolução espacial, e as nossas dúvidas de imagem, elas não são tão grandes, porque a gente vai classificar esses tumores pela idade e pela característica clínica. E o que a gente consegue ver de característica do tumor pela tomografia é suficiente. Então, é bom ter visto aí essa frase aí, que tem benefícios sobre ARM no tumor primário. Pode continuar. Pri? Tá me escutando? Agora sim. Ah, tá. Acho que eu apertei o botão errado. Quanto à recomendação para o uso da tomografia e de abdômen pelve, a gente vai ter os seguintes cenários: em pacientes com contraindicação para ressonância e em pacientes que precisam de anestesia ou sedação, mas estão internados em instituição incapazes de fornecer o suporte necessário de anestesia ou sedação. Próximo slide. Então, o que ele recomenda aí? São recomendações fortes e moderadas.
Em pacientes pediátricos com conhecidos ou suspeita de hepatoblastoma ou carcinoma hepatocelular, a TC de fase dupla deve ser realizada consistindo de uma fase arterial tardia, que cobre o abdômen, e uma fase venosa portal, que cobre o abdômen e pelve. Em pacientes pediátricos submetidos à triagem para o carcinoma hepatocelular, um exame trifásico. Então, a TC do abdômen deve ser realizada na fase arterial, portal e tardia. E se a preferência da instituição ou se as comorbidades do paciente determinar a necessidade de imagem da pelve, então deve ser obtida só na fase portal. Quanto à tomografia de tórax, eles recomendam que a TC de tórax é necessária no momento do diagnóstico do hepatoblastoma e do carcinoma hepatocelular pediátrico. A imagem deve ser realizada sob anestesia geral, com ventilação de pressão positiva e respiração suspensa se a criança não puder cumprir as instruções de retenção de ar. E essa daí é uma recomendação moderada. A gente não usa muito, né? Recomendação moderada, porque a gente faz em respiração livre e dá certo. Muito exagerado. As imagens obtidas de instituições externas, então não foi feita no serviço. Eles recomendam não repetir os exames de imagem com ressonância magnética quando o radiologista intérprete está confiante na qualidade do exame, né? Foram feitas boas aquisições, não há necessidade de repetir. Mas se o exame externo ele fornecer uma avaliação incompleta da lesão hepática, aí recomenda-se fazer uma avaliação mais aprofundada com a ressonância, no serviço que a pessoa estiver. Deixa eu passar. Quanto à necessidade de biópsia, eles trazem que a biópsia ela deve ser considerada no contexto de discussão multidisciplinar, se o diagnóstico é incerto e o diagnóstico diferencial da lesão inclui entidades malignas ou pré-malignas. Então, essa discussão, se deve ou não biopsiar, ele traz que tem que ser uma decisão em conjunto, com o cirurgião pediátrico, com o oncologista, com o radiologista intervencionista, e deve considerar o contexto clínico do paciente, o tamanho da lesão, o risco individual do paciente para efeitos adversos relacionados à biópsia. E quanto à avaliação de imagem em pacientes com insuficiência renal, ele recomenda que o radiologista e a equipe, adaptem a estratégia de aquisição das imagens de forma individual, de acordo com cada paciente, com foco na lesão hepática e também na insuficiência renal. Pode passar. Então, o artigo, ele conclui, ele veio para fornecer recomendações e orientações das imagens dos pacientes pediátricos com diagnóstico ou suspeita de hepatoblastoma ou carcinoma hepatocelular. E essas recomendações, elas podem servir para ajudar a padronizar a imagem e a abordagem desses tumores, melhorando a capacidade de um diagnóstico melhor e tratamento e pesquisa baseada em resultados. O artigo, ele também trouxe um material de suplementação, que são tabelas... Pri, deixa eu fazer uma pergunta antes de você mostrar essa tabela. Tá. Pessoal, todo mundo responde no chat aí, hein? A presença de vocês vai ser computada pela participação também. Os painéis, eles funcionam da seguinte forma: eles juntam uma série de especialistas, radiologistas, em geral, clínicos e patologistas e qualquer
especialista que seja envolvido nesse tipo na doença em questão, dos painéis. E aí eles vão pegando tudo que se tem de dúvida na vida, assim. Para hepatoblastoma, serve a difusão? Aí eles fazem um consenso lá, baseado nos artigos todos, nas opiniões pessoais, e falam assim, recomenda-se, não recomenda-se. Então eles vão pegando um por um e falam, e o ultrassom? E a tomo? E o tomo com contraste? E vão tirando essas dúvidas nas diversas situações clínicas. E no acompanhamento, serve? E no estadiamento? E na resposta? E aí, o resultado é esse aí que a Pri apresentou, essas recomendações. Pergunta é a seguinte para vocês. Baseado no que vocês conhecem de outros painéis, de outras classificações, BIRADS, TIRADS e etc., ou do próprio LIRADS do adulto, baseado em outros painéis, e baseado no que a gente viu nas outras duas aulas, dos diagnósticos diferenciais dos tumores infantis hepáticos, qual é o raciocínio que a gente usa na pediatria? Pergunta agora, pra vocês responderem. O que vocês acharam deste painel do LIRADS, né, que ele vem há alguns anos tentando ser desenvolvido e nunca pegou. Vocês acharam que é um painel bom, médio ou ruim? A pergunta é bem fácil, né? Todo mundo dá sua opinião aí no chat. O pessoal está digitando, eu estou esperando. Vocês podem digitar todos ao mesmo tempo, não precisa esperar o coleguinha digitar. Aí acho que todo mundo já foi. O Léo está digitando 2 vezes. Vamos esperar você terminar, Léo. Bom, eu concordo aí com a maioria de vocês. É médio, né? Não é de todo, né? Tem algumas coisas interessantes aí que foram ditas, que coloca algumas dúvidas aí que, né, ajuda. Mas se a gente for comparar com outros que têm critérios bem mais definidos, ele não está no mesmo nível ainda, né? E eu acredito que pela natureza das lesões hepáticas e a forma como a gente avalia ela na prática clínica, a gente não sei se a gente vai chegar lá em um protocolo padronizado de avaliação para todos os serviços de como se faz e como se dá o diagnóstico, como se avalia a resposta, como se avalia o acompanhamento. Porque, justamente como a gente viu, a característica clínica é muito mais importante no tumor hepático infantil do que a própria característica de imagem. Eles podem ser muito variáveis. Você pega um hemangiodotelioma, a gente mostrou um hemangiodotelioma semana passada, enorme, uma massa enorme, gigantesca, com vários vasos de vários calibres, e hoje a Pri mostrou um hemangiodotelioma, múltiplos pequenos hemangiodoteliomas, né? Então, o que vai ajudar a gente aí nessa diferenciação se as imagens elas podem ser tão variadas? É o fato de o hemangiodotelioma 90% das vezes aparecer até os 6 meses de idade, ser congênito 60% das vezes, de ter outras características clínicas, de ter hemangiomas pelo corpo e etc. Então, veja como é difícil você estabelecer um critério de imagem único, como a gente faz no adulto, ou faz em outros tumores, para a gente classificar isso de uma forma que a gente tenha uma confiança na nossa classificação. Então, o artigo nem tenta, né? Nem tenta, na verdade, fazer isso.
Ele vai mais para as recomendações de como se examina e como se acompanha. Porque classificar tumor hepático por imagem, acho que não vão conseguir, não. No fígado, não vão. Então vai lá, continua aí. É porque eu falei para perguntar antes, porque depois que vem essa tabelinha aí você dá nota 10 pro artigo, né? Porque essa tabelinha é show. É verdade, é muito boa. Então, o artigo ele traz um material de suplementação, que são tabelas, né, do ultrassom com contraste, da tomografia e da ressonância. Essa tabela aí mesmo relata as lesões no ultrassom com contraste. Então, na parte de cima, né, nessa linha aí transversal, a gente vai ter a escala cinza, a fase arterial precoce, tardia e fase portal. E na outra coluna a gente vai ter as lesões, malformações venosas, hiperplasia nodular focal, cistos, metástases, todas as lesões aí. Depois, com calma, eu disponibilizei no Drive, mais pertinho vocês vão ver. Mas então, destaca as que você falou aí na aula hoje. Vamos revisar. Sim. Então, deixa eu só explicar como é que funciona essa tabelinha. O branco, ele representa o realce. O cinza claro é algum realce. E o preto e o cinza escuro, nenhum realce. A cicatriz central, ela está representada por um símbolo em estrela. E quando tem realce igual ao do parênquima, tem uma linha tracejada formando um círculo. Então, por exemplo, aí, na malformação venosa, a gente vai ter um realce rápido e homogêneo, né? E depois ela vai ficando mais... Peraí, na primeira coluna é só a escala de cinza, é sem... não, isso. Sem contraste. Então, peraí, é isso, eu confundi. A malformação venosa, na verdade, é conhecida como o antigo hemangioma hepático, né? Que agora não chama mais assim. O hemangioma hepático é malformação venosa, né? Que a gente dava lá no adulto, aquele ultrassom com um nódulo branco, compatível com hemangioma. Agora, o certo é falar compatível com malformação venosa. O hemangioma mesmo ficou restrito à pediatria, que é o hemangioma verdadeiro, né? Que é o hemangioma infantil, ou hemangiendotelioma, que é de fato um tumor de vasos, a malformação venosa do adulto, que a gente chamava de hemangioma, não é mais. Então, aqui, ele está querendo dizer que na cinza é assim, né? E como isso aqui é ultrassom, então é o nódulo branco no fígado normal, certo? Tá, Esse veno formation aqui é o nódulo hepático hiperecogênico, antigamente conhecido como hemangioma, agora como malformação venosa. E se é o ultrassom com contraste, que isso aqui, e daqui para frente, essa coluna aqui só serve para o ultrassom. Então, o hemangioma na toma ou na ressonância, a gente não vai ver necessariamente mais branco que o parente. Mas daqui para frente, essa coluna serve para realce, em qualquer lugar, ultrassom, toma e ressonância. Vai lá. Sim, tá correto. Eu tinha olhado rápido aqui, eu confundi. Tá. Igual deixa eu ver aqui. Isso, porque quando é branco, realça. Cinza claro, algum realce. Isso. E preto e cinza escuro, nenhum realce. Tá. Isso. Igual na hiperplasia nodular focal aí, ó. O branquinho primeiro realça todo, não é isso? Aqui, ó, vamos supor o hemangioma. O hemangioma clássico, ó, vamos pegar aqui. Sem contraste, ele é hiperecogênico. Com contraste, ele é o realce periférico gluliforme, que vai tendendo de centrípeto, né, que vai indo para o centro da lesão, tendendo a homogeneizar e ficar igual ao fígado no final. Então é o que a gente conhece, né? Então é legal porque ele resume todas os tipos padrões de realce numa coisa simples. Os que têm
tem realce arterial, né? Que são os realces hipervasculares, com achalte. Então, ó, o adenoma realça rápido, mas continua, né, na fase tardia. O hepatocelular realça rápido, mas lava no final. Lava, então tem, isso, né, vai reduzindo, certo? E depois, isso, fica isso, né? Você vê que pela escala de cinza, quase todos são, né, só você tem o hemangioma que é branco e a gordura que é branca. O resto é tudo nódulo que você não consegue diferenciar um do outro, né? Todos no mesma cor de cinza. Então, o ultrassom, a gente diferenciaria lá o hemangioma clássico no adulto, a gordura e o cisto. Lembrando que se for um fígado com muita esteatose, o fígado vai estar branco, então o hemangioma pode estar iso ou hipo também. Ou seja, o ultrassom sem contraste, ele na verdade não diferencia quase nenhuma. Ele serve para identificar a lesão, né? Aí para classificar, a partir do padrão de realce, ter que injetar o contraste no ultrassom ou fazer tomorressonância. Lembrando que, se for um fígado numa criança que tem 1 ano de idade, alfa-feto aumentado e tal, você vai fazer a tomo, mas para estadiamento já, mas você sabe que aquilo não é hepatoblastoma, então por isso que a característica de clínica e idade vai ajudar a gente muito mais do que o padrão de imagem. Correto. Certo? Tem mais alguma coisa aqui? Você quer falar? Vai lá. As outras tabelas funcionam da mesma forma, né? Só que vai ser de tomo e de ressonância. Aí eu trouxe uns casos após esses aí. Tem a de ressonância e tem a de tomo. Vê, não muda muito, né, em relação aos realces, né? Certo? Não. Fica mais ou menos com a mesma... Não é para mudar, né? Se a gente for pensar, não é para mudar muito, né? Na ressonância, a ressonância a gente caracteriza melhor, né, no sem contraste. Então, ela diferencia mais as lesões no T2 do que a gente vai conseguir diferenciar no ultrassom escala de cinza ou na tomo, né? Você vê que ele nem coloca tomo sem contraste aqui, né? Porque ela nem serve para nada. Então, mas a característica de realce você acaba conseguindo usar para todos os métodos. Sim, só coloca 3 sólidos. Então, esse é um caso de uma paciente de 14 anos com hiperplasia nodular focal, onde a gente vai ver aí na imagem B, que é a segunda imagem, uma seta curva, que é a massa homogênea, né? E a ponta de seta vai ser a cicatriz central, que é muito parecida com aquelas imagens que eu mostrei lá no início, né? Na próxima imagem, que é a C, é uma imagem ponderada em T1. Então, naquela imagem lá, a massa está minimamente hiperintensa em relação ao fígado e a cicatriz está hipointensa. E já na outra imagem, que é a D, que é a do lado, também é ponderada em T1, só que mostra que a cicatriz central ela não está realçando na fase arterial. Aqui é só para a gente ver que o cisto hepático ele não vai realçar, né? É só para a gente lembrar que é uma lesão também que é encontrada no fígado, e aí é uma TC, né, que mostra uma imagem hipotenuante, homogênea, e não tem nenhuma alteração após a administração de contraste. Pode passar. Esse caso é um amartoma mesenquimal em uma menina de 16 meses. O ultrassom na ponta de setas, a gente vai ter uma porção cística, tá? O Tzinho aí é a parte sólida e o asterisco seria o fígado normal. Então, no Doppler, a gente não vai ter fluxo no componente cístico.
e um mínimo fluxo nessa parte sólida aí. E a TC, no plano coronal, ela vem retratar o tumor sólido cístico, né, no lobo hepático esquerdo. E os adenomas hepatocelulares, né, esse é um caso em uma menina de 16 anos, gestante. A primeira imagem, ela mostra uma ressonância, né, gradiente eco, axial ponderada em T1. Ela mostra uma massa heterogênea, predominantemente hipointensa, né, a gente vai ter nas cabeças de seta, delimitando, com um pequeno foco hiperintenso, que consiste em uma hemorragia. Na segunda imagem, a gente vai ter uma imagem axial de ressonância na forestase, mostra diminuição na intensidade do sinal de ambas as massas, nas pontas de setas, tá vendo? E na seta, que é um achado de gordura, é um achado indicativo de gordura intralesional. Na terceira imagem também, a gente vai ter uma imagem axial da ressonância, que mostra a diminuição da intensidade do sinal de ambas as massas. São duas massas, dois Tzinhos aí. E na última imagem, a gente tem uma ressonância de gradiente eco, ponderada em T1, axial, que mostra a massa bem definida e não melhorada. É isso. Bom, obrigado, Pri. Acho que é isso, né, pessoal? A gente já foi discutindo bastante durante a leitura. Eu acho que é legal vocês pegarem essas tabelinhas aqui, terem aí. Tem nesse link desse artigo aí. Depois você passa para a gente o link, Pri, que eu mando pelo WhatsApp aí para todo mundo. No artigo em si não tem as tabelinhas, mas vai lá no site da Radiology pelo artigo que aparece. Certo? Isso, no site. Certo. Então é isso, pessoal. Ô, Abrão, você tinha dito que tinha um caso aí que era suspeita de adenoma quando eu estava de férias. Passa para os residentes aí para a gente laudar. Pessoal, já estamos chegando no nosso horário, então vou me despedindo. Quem é da pediatria aí, daqui meia hora, a gente vai liberar uns casinhos, de umas 8h30 umas 9h30, tá bom? Bom dia a todos, boa semana e até a próxima.